Isso faz diferença, né? Você prende pessoas. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de entrega do prêmio Melhores Práticas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, edição 2018. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, representando a presidente interina do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a conselheira doutora Mariana Montebello Wiedemann. Senhor João Paulo Menezes Lourenço, diretor-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E doutor Francisco Caetani, palestrante dessa manhã. Com o objetivo de fomentar, reconhecer e disseminar experiências inovadoras que tenham contribuído para a melhoria da gestão organizacional de seus diferentes setores, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Contas e Gestão, lançou o Prêmio Melhores Práticas TCE-RJ, cuja primeira edição realiza-se nesse ano de 2018. A classificação dos relatos se valeu de uma métrica própria para fins de pontuação, e devido à necessidade de se estabelecer um padrão de qualidade para a certificação, a comissão julgadora adotou em sua análise a premissa de que o relato, para receber certificação como uma boa prática a ser disseminada e chancelada pelo TCE, deve atender a critérios como originalidade da prática e capacidade inventiva de resolução de problemas, utilização eficiente de recursos, efetividade, tempo de utilização e seus impactos no público beneficiado pela sua adoção, além da sua repercussão e possibilidade de sua replicabilidade na instituição. Estas foram as condições mínimas para a sua certificação estabelecida em edital. Na avaliação final, considerando o teor dos relatos recebidos e as informações contidas no relatório da equipe técnica multidisciplinar, foram indicados para receber a certificação do Prêmio Melhores Práticas TCE os 16 relatos seguintes: vistoria sustentável, melhoria nos processos de planejamento das contratações, indicador de risco de irregularidade em contratações, gestão de crise e recuperação da imagem do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, orientação vocacional, adolescência viva em ação, programa de preparação para a aposentadoria, grupo de paz, grupo de reabilitação financeira, manual de implantação de sistemas de controle interno das administrações públicas municipais e estadual do Estado do Rio de Janeiro, programa de modernização de TI do TCE-RJ, implantação do sistema eletrônico de controle de prazos judiciais e administrativos, ações sustentáveis no âmbito da Coordenadoria de Engenharia de Projetos de Obras e Instalações, gestão de rastreamento interno e produtividade dos processos, auditorias anuais de acompanhamento dos regimes próprios de previdência social e a padronização dos editais de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma realidade, implantação e execução. Os relatos indicados ao prêmio foram examinados pelas seguintes comissões: Comissão de Habilitação Preliminar, formada por membros da Comissão Permanente de Estudos e Pesquisas da Escola de Contas e Gestão, a COPEG, constituída nessa edição por Rosa Maria Chais, que exerce a sua presidência, Fernando Graça Clautal de Araújo e Alberto de Fontes Tavares Neto. Comissão Julgadora, formada pelo diretor-geral da Escola de Contas e Gestão, senhor João Paulo Menezes Lourenço, que exerce a sua presidência, e os titulares dos órgãos da estrutura organizacional do TCE, aos quais os temas das práticas avaliadas estão relacionados. Além do João Paulo, Tiago Rocha Feres, diretor-geral de comunicação, Lúcio Camilo Oliva Pereira, diretor de tecnologia da informação, desembargador Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral do TCE, Luciano Benatieri, secretário-geral de administração, Sérgio Ricardo Sacramento, secretário-geral de controle externo, representado por Sandra Maria Melo Gabra, e conselheiro André Siqueira Martins, representada por Jorge Henrique Muniz da Conceição. E teve também a equipe técnica multidisciplinar, composta por Francisco Lopes de Magalhães Júnior, Bruno Fonseca Vilas Boas e Nina Quintanilha Araújo.
Convidamos agora para fazer uso da palavra o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Bom dia a todos. É muita satisfação, uma grande satisfação para mim estar aqui nesse momento, abrindo esse evento, Prêmio Melhores Práticas TCRJ, edição 2018. Agradecendo aqui a oportunidade ao nosso Dr. João Paulo, Dr. Francisco Caetano também, muito bem-vindo à nossa casa. E um prêmio em que a Escola de Contas e Gestão, a nossa Escola de Contas e Gestão, esteve em articulação, esteve em conjunto com as unidades técnicas do Tribunal, nesse sentido de estimular a inovação, a proposição de soluções inovadoras, de novas formas de fazer o trabalho, com maior eficiência, com maior alcance de resultados, tudo isso aí para poder fomentar a inovação, para poder aumentar o alcance de resultados por parte deste tribunal. Essa edição 2018, que diferentemente das 3 edições anteriores, essa edição 2018 premia as unidades do tribunal, as boas práticas, as inovações empreendidas por unidades, por setores, diferentes setores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Mas a Escola de Contas, ao fazer isso, ela não está apenas premiando as unidades do tribunal. A Escola de Contas está estimulando no servidor, no nosso servidor. Servidores, temos um corpo técnico extremamente qualificado, comprometido e cuja colaboração o corpo deliberativo, o Tribunal de Contas, necessita e entende imprescindível para o alcance dos resultados por parte desta casa. E ao estimular a inovação no servidor, uma vez que o servidor seja estimulado a pensar novas formas de desempenhar suas funções, melhores alternativas para o alcance de resultados, isto, sem dúvida alguma, milita em favor da eficiência, milita em favor do alcance de resultados, milita em favor de um melhor alcance dos resultados em prol da sociedade, que é o nosso maior cliente, que é a sociedade, o povo que clama por melhores resultados por parte da administração pública, e nesse sentido a inovação é fundamental para que possamos pensar, como se diz, fora da caixinha, pensar diferente para vermos a melhor forma, cada vez mais, sempre evoluindo para conseguirmos fazer de forma melhor e mais eficiente nossas atividades. Diferentes unidades do tribunal participaram desta edição, uma participação significativa de 16 unidades do tribunal que participaram desse prêmio. Aqui podemos destacar as diversas unidades do tribunal se fizeram representar de alguma forma. Eu aqui menciono algumas unidades: a Secretaria-Geral de Administração, a Secretaria-Geral de Planejamento, Secretaria-Geral de Controle Externo, Diretoria de Segurança Institucional, Diretoria de Tecnologia da Informação, Ministério Público Especial, Procuradoria-Geral deste tribunal, Diretoria de Comunicação Social e os gabinetes dos conselheiros e conselheiros substitutos. Os diferentes relatos de sucesso foram analisados por uma comissão julgadora previamente e, posteriormente, essa análise foram validados em loco por uma equipe técnica multidisciplinar. Então, são relatos de sucesso que teremos aqui expostos neste evento. Haverá uma premiação a esses casos de sucesso, a essas inovações empreendidas nesta casa, sempre com vistas aí, repito, a pensar diferentes formas aprimoradas do alcance dos resultados por parte deste tribunal. De resto, eu agradeço imensamente a presença de todos, agradeço ao Dr. João Paulo, agradeço ao Dr. Caetano pela oportunidade de estarmos aqui e tenho certeza que teremos uma manhã bastante proveitosa para todos. Meu muito obrigado. Ouviremos agora o senhor João Paulo Menezes Lourenço, diretor-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas. Obrigado, Pedro.
Bom dia a todos, conselheiro, mais uma vez a honra da sua presença e passo os agradecimentos ao Conselho Deliberativo, por gentileza, que tem nos ajudado muito. Chico, me pediu que eu chamasse de Chico, Dr. Francisco, que é uma referência na administração pública, presidente até um mês atrás da Escola Nacional de Administração Pública, que é das nossas inspirações aqui da Escola do Rio de Janeiro. Agradeço a todos os servidores que puderam vir. Eu sei que o ano está se encerrando, então as agendas estão completamente lotadas, mas eu agradeço quem pôde vir e parabenizo também os servidores e agradeço a confiança no prêmio. É importante, tudo foi dito aqui, já houve uma abrangência grande, então só queria pontuar rapidamente, dizer que como é um prêmio inédito, nós optamos por não escolher um tema específico, porque talvez a gente limitasse a amplitude. E nas conversas, por causa da natureza da escola, a gente conversa com todos os servidores, praticamente todos os servidores, e várias ideias nos foram colocadas ao longo principalmente desse ano, dos 2 últimos anos. Então nós achamos que seria uma oportunidade desses temas, dessas práticas, pode chamar de práticas, ou ideias emergirem, que a gente possa disseminar na casa. Então é importante dizer isso, e que visa a melhoria dos processos internos, né? Obviamente respeitando a autonomia, isso é muito importante, mas às vezes uma prática da administração pode servir para a área do controle externo, por exemplo, natural. E todos os servidores puderam participar de qualquer unidade do tribunal. E o outro ponto significativo é que a certificação ela vai para o órgão, né? Não do servidor, que também mostra uma intenção colaborativa, uma intenção corporativa, uma intenção plural. E nosso objetivo principal, só para sintetizar, foi que as práticas pudessem servir como referência de ações futuras. Isso tem sido discutido aqui dentro. Vários servidores têm visitado outros lugares, outros tribunais para trazerem práticas. Então, por que não fazer aqui dentro? A gente tem tanta coisa aqui que pode ser disseminada, que às vezes está internada. Buscando um estímulo à implementação. E mais, valorizar e reconhecer os servidores, como foi dito aqui pelo conselheiro. Para terminar, o prêmio foi constituído das seguintes etapas, já foi dito aqui, da habilitação preliminar, mas só para ilustrar, que verificou a parte documental, exigida pelo edital, depois a comissão julgadora que fez uma pré-avaliação de acordo com os critérios estabelecidos também pelo edital, encaminhou a equipe técnica disciplinar para verificação em loco, a gente vai ver aqui, inclusive, um vídeo. E essa equipe elaborou um relatório que embasou a avaliação final. Foram avaliados 16 relatos. Então, terminando, mais uma vez agradeço a confiança da casa com a escola, com esse prêmio, a seriedade desse prêmio. Eu acho que daqui a gente pode aprimorar. Evidentemente, quando é algo inédito, existem erros e acertos, mas, de uma forma geral, eu acho que o prêmio foi um sucesso. Muito obrigado. Convidamos agora o Dr. Francisco Gaetani para proferir sua palestra. Francisco Gaetani é doutor em Administração Pública pela London School of Economics and Political Science, mestre em Administração Pública e Políticas Públicas também pela mesma instituição e com graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Queria primeiro saudar aqui meus companheiros de mesa, do Rodrigo Melo, do João Paulo. Dizer que é uma alegria muito grande para mim retornar a essa casa. Mais ou menos 3 anos atrás eu tive a oportunidade de estar aqui. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês refletindo sobre esse momento que nós estamos vivendo.
vocês são gestores públicos, trabalham numa instituição importante, uma instituição que está nos holofotes e que também fazem parte desse momento que o país está passando, de uma grande revisão, de uma grande reestruturação de perfis, de expectativas, de papéis. Eu trago aqui uma reflexão muito à luz da experiência federal. Nós trabalhamos no estreito contato com o TCU e no convívio com o TCU a gente participou de muitas dessas mudanças que estão em curso e trazendo algumas experiências para vocês, espero que seja útil, embora os desafios nos estados sejam maiores. Eu costumo dizer que minha formação inicial foi no governo estadual em Minas Gerais. Eu trabalhei quase 10 anos no governo do estado, na verdade mais, em momentos diferentes. E eu costumo brincar que o governo estadual ficou um pouco sanduichado, exprimido entre a União e os municípios em relação aos seus papéis, seus desafios, e aí, desde a Constituição de 88, com uma situação estruturalmente inconsistente, isso gerando uma série de tensões que muitas vezes podem na entrega das políticas públicas, nas atividades de gestão cotidianamente, né? Bom, para começar, acho que é importante a gente situar um momento do país, né? Alguns anos atrás nós discutimos a judicialização das políticas públicas, né? Caso clássico, medicação, né? Medicações caras, muitas vezes a justiça determinava que fosse retiro no exterior às expensas dos recursos dos SUS ordinários. Isso assumiu proporções, né, que o problema não foi resolvido até hoje. Na judicialização, nós evoluímos para a criminalização. Nos últimos 4 anos, temos vivido um processo de criminalização da administração pública com base na percepção de ocorrência de corrupção de forma generalizada. E, finalmente, levamos à paralisia, que é hoje a realidade, pelo menos no âmbito federal. A aversão ao risco chegou a um nível extremo, um medo muito grande, paralisando a atuação dos gestores, e uma visão midiática de que nós vivemos um desafio de guerra à corrupção. E que é exemplo da analogia da guerra às drogas, parte da premissa que é uma guerra com começo, meio e fim. Não é isso que a evidência internacional sugere. Corrupção existe em maior ou menor escala em todos os países, maior ou menor intensidade na história, tem que se lidar com isso, tem que se enfrentar. Mas esse apelo de que uma coisa, uma cruzada, gera, por outro lado, uma série de efeitos colaterais com os quais a gente precisa lidar no dia a dia. Essa desconfiança, essa percepção levou a uma situação de colapso das relações dos poderes, os nossos checks and balances estão em crise. Um exemplo simples, talvez mais familiar para vocês, a corrigileniência. De quem é a competência? É da CGU, da AGU, do Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal. E assim como eles, nós temos vários outros assuntos que vão se acumulando sem que o país processe seus conflitos envolvendo os poderes, né? E vivemos também um momento de mediatização da administração pública, onde eu costumo brincar que a nossa curadora nacional, a nossa emissora de televisão, cujo canal de TV a cabo é assistido praticamente 100% da elite brasileira, convenceu a elite brasileira que o maior problema do país é a corrupção. Longe de mim querer dizer que isso não é um problema, mas daí dizer que é o maior e é praticamente o único, há uma distância muito grande, né? Vou atribuir a esse problema vários outros, né? Os governos, nós observarmos a construção da administração pública federal nas últimas décadas, nós temos uma situação curiosa. A profissionalização se deu favorecendo principalmente a zaga, a defesa. Então, se estudaram o TCU, os Tribunais de Contas, Controladorias, Ministério Público, o próprio COAF, Polícia Federal, né? São órgãos bastante profissionalizados. As nossas televisões também. Nossas televisões, do ponto de vista de padrão técnico, são padrões internacionais, né? Só um parênteses aqui em relação ao COAF. Quando nós tivemos a extinção do CPMF, né, do IPMF, nós temos situações onde a questão tributária, né, que justamente o empresariado reclama muito da carga tributária, mas a extinção do CPMF, na verdade, tinha um componente muito grande de monitoramento das movimentações financeiras. E ao suprimir, nós colocamos um entrave muito grande no acompanhamento desse processo. E dificultamos o combate à corrupção na ocasião, embora
isso praticamente não tenha sido tratado na mídia, né? A corrupção tem várias definições, não pretendo aqui trazer uma definição conclusiva, mas é bom lembrar que tem ilegalidade, tem irregularidade, tem imoralidade, tem desvios éticos, tem uma dosimetria, né? Pequenas, médias e grandes, existe um comportamento de aversão ao risco, mas ninguém é punido por não fazer nada. A gente costuma brincar na administração pública, a receita para o sucesso no governo é não fazer nada. Você vai ser reconhecido, premiado, ninguém não vai ter problema nenhum, sabe? Vai ser uma solução para várias situações problemáticas. Tem os quadrinhos, né, do Gilbert, que tem o princípio do Gilbert, né, que é muito comum. Né? Isso leva a uma omissão, mas ninguém é preso por omissão. Ninguém responde processo por omissão. Há ministros que passam 1 ano, 2 anos, não são capazes de passar pela administração pública federal sem assinar nada. Né? E isso leva a uma situação de existência de discricionariedade no ato de governar. Mais recentemente, né, nós tivemos um episódio que eu queria compartilhar com vocês. Todos vocês acompanharam a discussão das novas leis das estatais, que foi aprovada no clamor do impeachment logo depois, mas embora não tivesse sido discutida antes. Né? A nova lei das estatais finalmente reconhece, regulamenta a necessidade das empresas estatais terem seus estatutos próprios disciplinando suas compras e contratos. Um aluno meu na Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa a respeito, pegando o setor financeiro estatal, os bancos, né, no Brasil, o Caixa Econômica, o BASA, o BNDES. Surpresa. Os estatutos das estatais, que inovação que eles trazem em relação ao 8666? Nenhuma, quase nenhuma. Voltamos ao 8666. Mas o 8666 não é a gerir? Talvez num outro momento, né? Um momento de medo, de paralisia tão grande, que toda a demanda por flexibilidade, discricionalidade, discernimento, queimamos essa ocasião, essa janela de oportunidade, pelo simples medo. E voltamos a uma legislação que foi forjada na época do impeachment do Collor e da Comissão do Orçamento, que não atende a necessidade de organizações que demandam mais flexibilidade. Então, para mostrar como é que as coisas são curiosas, quando a própria legislação permite discricionariedade, nós abrimos mão e voltamos para uma legislação que nos engessa. Esse quadro ele é inspirado numa tipologia sobre culturas administrativas, pegando alguns países envolvidos. É uma matriz 2x2 mostrando confiança no governo e confiança no indivíduo. Os países com maior tradição de confiança no governo e no indivíduo são os países de matriz britânica, parlamentarismo, direito constitucionário, onde as relações sociais fluem com muito mais leveza. Né? No outro, na diagonal, nós temos países que têm uma dupla desconfiança, baixa confiança no governo, baixa confiança no indivíduo. São os países mediterrâneos, países onde o direito romano, o Código Napoleônico, tem uma tradição maior, o Estado com uma presença mais forte nas relações sociais. E nas outras duas diagonais, os Estados Unidos, com uma altíssima confiança nos indivíduos, mas baixa confiança no governo, e os escandinavos, e a Europa do Norte, com confiança no primado coletivo sobre o indivíduo. O que é curioso nessa matriz? É que o quadrante de dupla desconfiança tem uma contrapartida. São os países onde há uma maior estrutura administrativa de combate à corrupção. São países onde você tem um grande aparato de combate à corrupção e que, paradoxalmente, são os países onde há uma maior ocorrência de corrupção. Não pretendo tirar lições disso, mas eu acho que é uma constatação que vocês devem pensar. Nós temos um aparato de combate à corrupção extraordinário no país, e muita legislação. Então, se nós estamos tendo problemas de corrupção, alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando bem nesse aparato. Algumas premissas importantes que a gente observa hoje na administração pública federal. Se cada um fizer a sua parte, não vai dar, não vai ser suficiente. Nós estamos precisando de mais do que cada um fazer a sua parte. Nós estamos num buraco, fruto de um esforço coletivo, e nós não vamos sair desse buraco sem um outro esforço coletivo. Então, mais do que a soma de ações individuais, de organizações isoladas, nós precisamos de um mutirão para sair dessa situação. O país está vivendo uma situação de sobressalto e paralisia já tem alguns anos, e ele vai precisar se mover sob pena de agravamento das tensões que nós estamos vivendo e de explosões sociais que, em alguns contextos, o próprio Rio é exemplo disso, vive uma situação fronteiriça. Né?
Muitas das soluções buscadas hoje, elas não estão nas prateleiras, elas vão ter que ser produzidas e vão ter que ser geradas por nós mesmos. Os vários atores da vida pública estão sendo chamados hoje a participar desse esforço de construção de novas soluções. Vocês estão no estado visado, estado problemático, uma casa machucada pelos episódios recentes, não são os únicos que estão vivendo isso. Hoje mesmo nós voltamos aí aos... Não é que nós voltamos, acho que nós nunca saímos desses tempos, né? Quem foi preso hoje? Onde a polícia está hoje? Né? Essa é a realidade do país que nós estamos vivendo. E nós precisamos, a despeito disso, levando em conta isso, encontrarmos os nossos desafios cotidianos e enfrentá-los da melhor forma possível. Por outro lado, é irônico que o Brasil está muito melhor do que já teve no passado. O Brasil é incomparavelmente melhor do que há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. Mas nós vemos uma crise de futuro, uma crise de visão, uma crise de esperança. Essa crise de esperança, ela é agravada pelo fato de que nós sabemos que nós dependemos dos nossos próprios resultados para a gente mudar. Como no campeonato de futebol, o campeonato brasileiro, às vezes você depende dos resultados dos outros. O Brasil não. Nós dependemos da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, nós dependemos de nós mesmos. Então nós somos, em grande parte, responsáveis por essa situação e pela mudança dela. Nós não podemos contar com árbitros internacionais. Fomos beneficiados em determinado período pelos bons preços das commodities, que naturalmente daqui a pouco sobem de novo, mas não podemos queimar essa oportunidade. Vocês aqui no Rio, com a questão dos cortes de petróleo, vivem essa situação já há mais tempo, mas é importante lidar com isso de uma forma mais inteligente, mais estratégica, né? Finalmente, é importante lembrar que as mudanças ocorrem a partir do que nós somos. Não adianta a gente idealizar o que nós somos, se nós somos isso aí. Se nós somos patrimonialistas, se nós somos clientelistas, nós temos que, bom, a partir disso aí, como é que a gente muda? Porque se a gente tem como ponto de partida uma coisa que nós não somos, essas mudanças não se sustentam. E isso tem que ser colocado na mesa também. Bom, o que apareceu hoje, o que apareceu recentemente no país? Primeiro que nós não conhecemos nós mesmos, em especial o nosso mundo jurídico, né? O Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, a Advocacia Geral da União. E o nosso sistema político, né, se nós olharmos a eleição de 2018, é um sistema político muito resiliente. Nós tivemos uma eleição agora, onde fundo partidário, tamanho da bancada, tempo de televisão, credibilidade de equipe econômica, não foram decisivos como se esperava, né? Nós temos também hoje uma justiça mediatizada, desde a criação do TV Justiça, né, que transmite as sessões do Supremo. Nós temos também um controle externo, controle interno do Ministério Público hoje atuando em estreita parceria com a mídia. O que isso traz de bom e o que isso traz de ruim levou a uma situação de uma normalidade muito mais estável, muito mais volátil. E a falta de compreensão por parte do Executivo Federal, ou dos Executivos em geral, estadual, municipal também, da urgência das reformas do serviço público, levaram a um colapso dessas relações. Nós temos várias assimetrias hoje. Uma assimetria entre os órgãos de controle e os órgãos de área econômica vis-à-vis dos órgãos finalísticos. Temos assimetrias relacionadas ao governo federal, estados e municípios. Temos assimetrias relacionadas ao judiciário, legislativo, vis-à-vis do executivo. E precisamos ver como é que vamos lidar com isso. Se nós vamos aprofundar essas assimetrias, nós vamos procurar equalizar esse jogo, né? Falando mais agora do papel dos gestores, acho que é importante também a gente relativizar um pouco o fator humano. Por quê? Porque muita coisa não são as pessoas que resolvem individualmente, é o contexto em que elas atuam, né? Vocês conhecem, provavelmente, a teoria das janelas quebradas, o médico aqui do Rio, Drauzio Varela, de vez em quando faz algumas colunas lembrando ela. Se você vai no hospital, as janelas estão quebradas, volta lá, elas estão arrumadas, você vai nos banheiros, estão limpos. Bom, essa casa aqui é um zelo, um cuidado com ela. Se você vai, não se arruma, no dia, na semana seguinte quebram outras, aquilo vai se deteriorando rapidamente. Aqui no Rio vocês têm várias regiões onde as chamadas low zones, né, elas foram deixadas a uma situação, por exemplo, uma deterioração muito precipitada pela falta de cuidado e que gera um contexto que favorece
delitos, delinquência e outras degenerações da vida pública, né? O segundo ponto importante é que, às vezes, menos importante do que a gente pensa é o que a cadeira pensa, né? A cadeira que a gente está sentado, às vezes, ela pensa pela gente. Os casos clássicos são os casos de vinculações. Talvez você se lembre no governo Henrique Cardoso, o ministro Serra, o ministro do Planejamento, contrário a qualquer tipo de vinculação, porque ingesta o orçamento. O ministro Serra, o ministro da Saúde, logrou a vinculação de recursos para a saúde. Mesma coisa no governo do presidente Lula, o ministro Nelson Machado, a secretária executiva do Planejamento, contra qualquer tipo de vinculação, uma vez na presidência, então, claro, tem que vincular. Esses exemplos folclóricos, nós para dizer o seguinte: às vezes não é tanto o que a gente pensa que conta, é o que o papel, a perspectiva institucional nossa, que tem um peso muito grande. Outros, a cultura da organização modela dos comportamentos. Acredito que alguns de vocês tenham conhecidos, colegas diplomatas, e você vê aquele comportamento cadenciado ao longo da atuação profissional das pessoas. Ou a turma da fazenda, o pessoal da fiscalização, você tem lá as patologias, tipologias, os cacoetes do pessoal. Você vai na área de social, a turma da assistência social, a mesma coisa. Então, às vezes, não é tanto o indivíduo, mas o condicionamento corporativo ao qual ele foi submetido. Tecnologia ajuda. Entrar no ambiente intensivo em tecnologia força todo mundo a se adequar tecnologicamente. Nós todos estamos expostos a um tsunami digital e alguns estão conseguindo pegar carona nessa onda, surfar nessa onda, outros estão ficando para trás, outros já estão desistindo, pegaram uma boia, estão já foram extintos, né? Eu me sinto às vezes nesse fugido, como é que chama? Evadido do Jurassic Park, né? Mas já não há futuro mais para essa realidade, porque a requalificação tecnológica é hoje um imperativo para nós todos. E uma área da gestão que tem evoluído extraordinariamente nesse contexto de turbulência é a área que é intensiva em tecnologia. Ela é menos conflitiva, traz agenda positiva, traz ganhos de economia. É uma agenda que a gente tem que prestar um pouco de atenção, mas que também relativiza o papel do fator humano. Alguns de vocês devem estar lidando com processos envolvendo inteligência artificial, várias rotinas de órgãos públicos, você já não tem um cidadão respondendo, você tem um robô, uma inteligência artificial tirando dúvidas. As respostas mais estruturadas e mais frequentes, aquelas chamadas frequent asked questions, né, já são respondidas no automático. Aí, às vezes, agora você começa a pegar uma ligação num call center, já não sabe bem se você está falando com alguém ou não, então vai dizer, isso aqui não é uma pessoa, né? Porque supõe-se que ela pode te orientar e atender as suas dúvidas, né? Os padrões corporativos, nós mencionamos, os humores do país, nós estamos no momento que qualquer coisa é um sobressalto, é um drama. A mídia vive disso, né? Dramatizar ou mitigar a força dos eventos. Só que agora nós todos estamos vivendo no mesmo sobressalto e perdemos a capacidade de dar peso para as coisas. O que é um delito grave? O que é uma ocorrência séria? O que é um crime menor? O que é um comportamento cultural que tem que ser inibido? Agora tudo é crime hediondo, né? Então nós misturamos essas coisas todas nas suas combate à corrupção e agora não somos mais capazes de dosar e ponderar essas dificuldades. Vocês trabalham, por exemplo, com prefeituras municipais, né? As prefeituras não estão capacitadas, é um absurdo. Isso tem quantas décadas? Isso é o Brasil, né? Isso muitas vezes não vai ajudar a desenvolver as capacidades para elas se desenvolverem suas funções. O próprio governo do Estado, brincava meus amigos do TCU, quando estava no meio ambiente, assim, bom, isso aqui se as estruturas para delivery não estão lá, o que adianta o TCU colocar padrões e especulações em relação à implementação de programas e punir os gestores se os meios para desenvolver essas tarefas não estão lá? Então, é outro ponto que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não são as pessoas envolvidas, são um pouco o contexto, né? Finalmente, tem instituições que estão conectadas no mundo, tem instituições que não estão conectadas no mundo. Nós somos uma grande ilha no Atlântico Sul. O Brasil é um país muito voltado para si mesmo, um país pouco conectado,
Nos últimos anos tem mudado um pouco, talvez agora reverta de novo, né? Mas é um país que dá pouca notícia do que se passa na Argentina, no México, na Colômbia, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, na Itália. Um país europeu, imediatamente você tem um benchmark de 27 países para se ranquear, para se discutir boas práticas, melhores práticas. Estão fazendo os inovadores da casa. Agora, não existe no governo federal, ou no conjunto da atuação dos TCEs, uma iniciativa para que coloque todos juntos. Conheço um pouco a atuação do Atripondo, do Instituto Cruz Barbosa, mas tem muita coisa para ser feita aí para alavancar boas práticas em relação à atuação dos órgãos de controle externo dos Estados, né? Fazer parte de uma rede maior acelera o aprendizado institucional, potencializa o crescimento das instituições. A gente entrega a si mesmo, evolui-se, mas muito mais lentamente, né? E às vezes também a gente surta, né? E surta sozinho, né? Fica mais difícil a gente sair do buraco sozinho, né? O que nós vivemos no mundo dos gestores da administração federal, né? Uma situação onde o recrutamento externo tem sido reduzido e o recrutamento interno tem evoluído, avançado. Isso é uma coisa boa? Tradicionalmente, eu tenho a percepção de que sim. Hoje há uma certa dúvida. Por quê? Porque você tem um processo de captura de vários órgãos pelas suas próprias corporações. Não é porque o quadro da corporação está à frente do órgão que ele está necessariamente perseguindo o interesse público. Isso pode levar a uma hipertrofia de certos corporativismos e com um desvio do interesse da sociedade. O ponto que eu queria chamar a atenção aqui é a heterogeneidade da administração pública. A gente fala do governo como se fosse uma coisa só. Mas quando a gente pensa em estatais superavitárias, estatais deficitárias, fundações, autarquias, área social, área econômica, fiscalização, é um mundo muito heterogêneo. E quem conhece esse mundo heterogêneo? Quase ninguém. Talvez vocês aqui, pela condição de um órgão sistêmico, com visão do conjunto da administração, tenham oportunidade historicamente de atuar em vários órgãos e montando uma visão desse mosaico. Mas no âmbito executivo, o mais comum é as pessoas mal terem uma visão do seu próprio órgão. Então aquela imagem do cego apalpando o elefante, os cegos apalpando o elefante, né, cada um apalpando uma parte, escrevendo um animal, todos dizendo a verdade, mas nenhum sendo capaz de traduzir o que esse animal é uma coisa que deve ter presente, em especial nas atividades de controle externo. No mundo maior aí, o debate que está posto hoje é o debate do fim do serviço público, né? As fronteiras do serviço público com a iniciativa privada estão sumindo, né? Nós temos um Estado reduzindo seu papel dramaticamente, seja pela globalização, seja pela privatização, seja pela utilização crescente do terceiro setor, ou de transferência de funções para estados e municípios, ou pela própria tecnologia, né? A revolução digital está aí. Eu me lembro quando estava no planejamento, alguns meses antes da queda da presidenta, o então ministro Valdir Simão, um dia numa reunião ele falou: mas para que expor? Expor a nossa área meio, né? Precisa de planejamento, orçamento e administração. Que nos ministérios costuma absorver 30% e 40% do pessoal. Ele não falou pensando, falou assim meio automático. Ele é um executivo bastante contemporâneo, muito ligado às boas práticas de gestão. Mas o que ele estava falando? Orçamento, é sistema. Finanças, sistema. Compras, cada vez mais sistema. Recursos humanos, cada vez mais sistema. Logística, sistema. Então, todas as atividades meias têm grande parte sendo automatizadas e você precisa de muito menos gente, mas pessoas mais qualificadas para exercerem supervisão, discernimento, gestão apurada dos processos, mas o impacto é dramático do ponto de vista quantitativo de pessoal, né? Em várias áreas nós estamos vivendo um aprendizado cruzado, fertilizado cruzado com a iniciativa privada. Vários órgãos públicos estão incorporando técnicas de qualidade total, gestão de projetos, valas scorecard, enfim, engenharia de processos. Hoje não há tanta essa diferença do ponto de vista da gestão da organização, layout aberto, em relação a várias organizações públicas e setor privado, né? Finalmente, pelo menos no governo federal, o que a gente está observando?
o home office veio para ficar. Né? Ninguém resolveu isso, mas um órgão adota aqui, outro órgão adota ali, outro órgão adota ali, e você vê claramente que a tendência do home office é generalizando, começando pelo mundo jurídico. Né? Judiciário, Ministério Público, Ministério da Justiça, algumas agências reguladoras, né? E uma transparência, um imperativo irreversível. Então, você começa a ter um ambiente de governo muito diferente daquele com os quais muitos de nós foram criados e estão acostumados. Né? Os gerentes também estão desaparecendo. Né? Por quê? Porque as hierarquias, elas estão sendo achatadas. Né? Se nós olharmos o Ministério tem 9 níveis hierárquicos. Nenhuma organização tem 9 níveis hierárquicos no mundo privado mais. Não existe mais isso. Né? Então, começa a ficar uma coisa meio esquisita. A cultura do middleman, né, do gerente intermediário, está acabando no mundo real. Tem um livro muito interessante de um dos pioneiros do Vale do Silício, chama O Culto ao Amador. Ele mostra que hoje nós todos somos youtubers, autores, cantores. Se não somos nós, os nossos filhos, nossos netos são, né, já fazem tudo. Editam, produzem, filmam, cantam, dançam, escrevem, filmam, enfim. E aqueles filtros foram desaparecendo. A gravadora foi desaparecendo, a editora foi desaparecendo, a agência de viagens foi desaparecendo, a empresa de turismo foi desaparecendo. Aqueles de vocês que têm uma certa idade, digamos assim, uma certa experiência de vida, lembram quando o trabalho do banco era todo lá do outro lado do balcão. Havia balcão nos bancos. Hoje o banco está todo aqui. Né? Quer dizer, são coisas que estão acontecendo de forma massiva. E se isso está acontecendo na vida individual de cada um, na vida pessoal, pessoa física nossa, a gente não quer menos da esfera pública. A gente quer um serviço público também que responda nesse patamar, nessa toada. Né? Outro dia, numa aula, um aluno falou assim: não, mas o mindset do algoritmo, como é que é? O algoritmo agora tem um mindset. Né? E vários algoritmos já têm uma série de comandos embutidos que traduzem julgamento de valor, que traduzem priorização. Nós estamos no limiar de aprovação do cadastro positivo no governo federal. Então você começa, na China, os cidadãos estão ranqueados, né, por bom comportamento cívico, né, e por aí vai. Então, nós estamos no limiar de uma nova realidade, onde a esfera pública precisa mudar para se adaptar a esse processo. Ou fazer o que alguns órgãos têm feito, resistir alucinadamente, embora essa resistência alucinada, os bunkers particularmente, estejam condenados a afundar, a sucumbir. E se não se negociar, se não interagir. Nós estamos vivendo a pejotização. Né? Hoje, em muitas organizações, os gestores estão sendo substituídos por pessoas, eles continuam sendo gestores, mas eles são pessoas jurídicas agora, até em pessoas de ensino nós temos visto isso, e não está claro quem que vai sobrar no mundo real. Vão sobrar os gestores de contratos, o pessoal que supervisiona a TI, as áreas finalísticas vão continuar de pé, sendo desenvolvidas por funcionários públicos, tal qual historicamente a gente conheceu e a gente acha que deveria ser. Eu costumo dizer que nós não concluímos as reformas da meritocracia e da profissionalização que a maioria dos países envolvidos promoveu no século XIX e na primeira metade do século XX. E nós estamos no meio do caminho, nós vamos continuar perseguindo esse caminho, não vamos tentar o atalho. Alguns livros e filmes que alguns de vocês devem ter lido, né? O Ciro, o Círculo, o próprio Matrix, né? Tudo isso está mudando muito rápido. E os governos ficando para trás. Né? E a sociedade ficando ressentida. Parte que nós vivemos eleições recentes, né? Um Estado imprestável, até certo ponto, é um Estado descartável. A sociedade está com pouca paciência para se tratar esse Estado como um Estado recuperável. Se ele não for recuperável, nós vamos caminhar na direção de um minimalismo muito grande e de uma sociedade onde as pessoas vão ter que se resolver de outra maneira e não a partir do suporte da esfera pública. Né? Alguns recortes iniciais
sobre o ponto de vista do perfil dos servidores, que eu acho interessante trazer para vocês. Nós temos servidores formais para ser servidores, e temos servidores que, de repente, passaram no concurso e, de repente, viram gerentes, vão subir na hierarquia. Temos servidores, temos cargos de gerência ocupados por quadros da carreira ou outsiders. Temos servidores de 20 e poucos anos, meia idade e mais velhos. Eu me lembro do procurador público do Estado, alguns anos atrás, em Minas Gerais, o salário inicial dele era um salário superior ao do chefe da Polícia Militar do Estado. Tinha uma tropa de 40 mil policiais militares sob sua supervisão. Um jovem de 20 e poucos anos, um coronel da PM de 40 e tantos anos, e a investidura é completamente assimétrica. Não é um caso único, e nós temos essa situação em vários outros ambientes também. Temos servidores rodados, servidores inexperientes, né, especializados ou generalistas, gente com muita experiência de comando de pessoal, gente com pouca experiência de comando de pessoal, gente que ocuparam posições de risco, outros que jamais ocuparam posições de risco. Né? Eu brincava com um amigo meu uma vez, mas você é ladrão? Eu falei, não, mas você já tem oportunidade? Porque você só vai saber mesmo se a pessoa já tem oportunidade. Se ela não tem oportunidade, é diferente, né? Estou brincando assim, mas o espírito da coisa... Hoje vai encontrar o pessoal para trabalhar com licitações na área de transportes, ou na parte de medicamentos. Como é que fica a assinatura, o seu CPF? Bom, se tem pessoas no serviço público ocupando posições gerenciais com perfil gerencial, foi um acidente. Porque nós não somos formados para isso. Né? Não, mas foi resolvendo, foi subindo, de repente você é chefe, é coordenador, é secretário, sem nunca ter efetivamente tido uma formação estruturada para isso. Né? Os vários TCUs e os TCS. Como eu disse para vocês, assim, eu acho que nessas assimetrias, o TCU, em 1998, criou uma secretaria especial para acompanhar privatizações. Isso permitiu uma formação de quadros técnicos especializados, infraestrutura e concessões extraordinária. Hoje, quem lidera o programa de concessões do governo federal é o quadro do TCU. Agora, para as tartarugas fugirem, o cochilo é grande, né? Vamos lá. Nós temos uma série de unfinished business, situações mal resolvidas em que a gente sabe disso e continua assim mesmo. Hoje nós vivemos uma situação que as universidades não podem trabalhar nem para o governo federal, nem para a iniciativa privada, as universidades públicas, porque está mal resolvida a questão da remuneração da prestação de serviço para o governo e para as universidades, para o setor privado, em especial os professores de dedicação exclusiva. O SICOMV, eu participei de uma negociação onde, para matar o passado, foi estabelecida a adoção de um sistema de convênios, de parcerias, e daqui para frente tudo viria para dentro do sistema. O sistema está muito bom, muito legal, só que o dinheiro não entra. Quer dizer, o SICOMV se aplica a emendas parlamentares, mas não se aplica, por exemplo, aos fundos a fundo, não se aplica às obras do parque, por aí vai. Enfim, e todo mundo sabe disso. E por que a gente não muda? Então, nós estamos colhendo, em grande parte, os produtos de muitos erros de várias instituições que não estão buscando resolver, solucionar e processar os conflitos e resolver os problemas. Quanto mais problemas se acumulam, menos energia disponível nós temos, menos capital político, menos capital social para enfrentar de forma conclusiva algumas dessas pendências. Né? O TCU tem evoluído muito do ponto de vista estratégico, no sentido de induzir o governo federal a adotar certas coisas. Mais recentemente, o decreto de governança foi fruto de uma atuação, de uma negociação induzida pelo TCU. Até acabei, saiu um texto, uma publicação de IPEA, o Brasil é o único lugar do mundo em que governança entrou pela porta do controle externo. A discussão de governança é uma discussão muito maior. Mas aqui, porque o TCU dialoga com o mundo, porque o TCU dialoga com a OCDE, porque o TCU dialoga com o Banco Mundial, com o BID, no sério de reflexão, tem uma parte lá que envolve o controle externo. E essa parte, através dessa porta, o governo federal, então tá bom, vamos tentar focar nessa discussão de governança. Mais curiosa a parte do planejamento estratégico. De repente, eu estava na escola, começa uma série de obras, procurar apoio para fazer planejamento estratégico. Falei, nossa, que surto, né?
Bom, o surto é simplesmente um acordo do TCU exigindo que os órgãos façam planejamentos, ou recomendando, induzindo os órgãos a fazer os planejamentos, quando todos deveriam ter o seu planejamento estratégico estruturado. Né? Enfim, acho também que há problemas na forma que o TCU atua. Essa premissa de que induz o pró-societate, né, é uma premissa ruim, né? Porque você parte da premissa de desconfiança, né? E não do cidadão. Né? Você parte do pressuposto que o funcionário é responsabilizável, né? Independentemente se em caso de dúvida você não precisa preservar a presunção da inocência no caso dele, o que se confunde também nesse ambiente maior do país. Né? Tive a oportunidade de produzir uns 2 artigos recentes na mídia, na imprensa, sobre o problema da governabilidade, né, da indústria da escavação. Nós estamos vivendo agora o risco de nos dedicarmos à arqueologia nos próximos anos do país. Ao invés do país andar para frente, ele começa a dedicar à escavação de problemas, e vai ter escavação para muito tempo aí. Agora, o país vai parar para se dedicar o melhor de sua energia a escarafunchar o passado? Até quando? Vai ter uma linha do tempo? Né? Não, se for pegar o Temer, tem que pegar a Dilma, tem que pegar o Lula, tem que pegar o Fernando Henrique. Bom, pelo menos o Itamar já morreu. Né? Até quando você vai voltar para trás? Nós temos que estabelecer uma linha do tempo. O acordo para a implementação do SICOM, por exemplo, estabelecia uma linha de corte. Agora, quando o próprio TCU começa a reabrir processos de 2010, 2005, eu me lembro no meio ambiente, nós tínhamos um passivo, um backlog de coisa de 700, 800 processos. Nós tivemos a Zumbilândia. Né? A Zumbilândia era um grupo, uma força-tarefa, o pessoal do controle interno, da auditoria, era meio para matar os processos. Ou você abrir tomada de contas, ou você arquiva. E o interessante é que o maior medo de liquidar os processos é da própria burocratas. Por quê? Ou de condenar, ou de ser omisso, mas enquanto ia rodando, tudo bem. Mas quando você encerra, encerrou. Né? E hoje você tem backlogs, Lei Rouanet, Ministério do Desenvolvimento Social, todos os ministérios têm. E isso drena a energia do presente e do futuro. Né? E que também é tratado como uma coisa menor. Finalmente, o caso do TCU do B. Na articulação com o TCU, o governo, muitas das INs que a gente vê são pactuadas, são negociadas, são discutidas entre o Executivo Federal e a Secretaria do TCU. Bom, na parte de informática, uma área sempre complicada, sensível, adotamos, acho que em 2009, 2010, a IN01 lá da turma do TI. Aí vem um dia o pessoal do TCU discutir com a gente que não dava para cumprir a IN. Eu falei, mas vocês é que propuseram isso? Não, era o TCU, Secretaria Finalista. Nós somos o pessoal que administra o TCU. Então, para mostrar para vocês como muitas vezes essas são questões que tem muita experimentação, tem muito erro, tem muita tentativa de acertar. Nós estamos ainda tateando. Agora, o ambiente de experimentação, vis-à-vis do ambiente de histeria, de combate à corrupção, são incompatíveis. Ou nós vamos sair todo mundo perseguindo corruptos aí até o fim dos tempos, ou nós vamos tentar governar, tentar dirigir o país. Né? Esse quadro é mais uma provocação que eu deixo para vocês, mas no dia a dia nosso, você tem 4 possibilidades de dinâmica do órgão de controle externo com o órgão finalístico. Ou cooperação das duas partes, ou hostilidade das duas partes, ou hostilidade da primeira e cooperação da segunda, e hostilidade da segunda e cooperação do fim. São 4 quadrantes. Eles definem padrões de resultados curiosos. Você tem vários avanços da administração pública que são parte desse diálogo, e também vários retrocessos que são parte desse diálogo. É bom lembrar que o impeachment da presidenta Dilma foi embasado tecnicamente pela rejeição das contas e que tem história. Foi uma conversa truncada de 3, 4 anos de hostilidades, confianças, de deterioração da relação. Né? Quando você tem situações de vários avanços, acabei de comentar com vocês o decreto de governança, foi fruto de um avanço de uma atuação cooperativa das duas instâncias de governo. Né? Alguns perfis gerenciais problemáticos. Da parte do órgão auditado. Não sei de nada, estou aqui de passagem, estou saindo. Né?
A pessoa não sabe o que é o órgão de controle externo, e lá vem o sistema U, lá vem o... Eu não sei, não conheço, às vezes posturas muito defensivas ou muito agressivas, uma baixa ownership, um pouco domínio da área. A pessoa que está ali, mas ela não sabe o que está acontecendo ali. Você, às vezes, quando você está conversando com um terceirizado, que mal pode responder por aquele setor, um desconhecimento das normas, muito comum, né? Uma desinformação muito grande sobre o normativo básico de funcionamento do governo. Não sou responsável, não, isso aqui não tem ninguém responsável, não está especificado. A gente brinca que a primeira coisa que o servidor público, o pessoal aprende é diluir responsabilidades. E ao diluir responsabilidades, torna difícil a responsabilização. E memória técnica. Que hora que você encontra uma documentação, uma memória técnica estruturada? Poucos. Da parte do órgão de controle externo, né? Uma visão meio diferente em relação aos órgãos, são todos iguais, não são iguais. Fiscalizar uma fazenda é diferente de fiscalizar um recurso humano, é diferente de fiscalizar um meio ambiente. Uma incapacidade de escuta, de leitura da situação do órgão, premissa da desconfiança, baixa capacidade de comparar, ou no tempo ou lateralmente, dificuldade de relativização, visão muito estática da realidade, né? A foto, né? Não uma visão de processo, uma visão necessariamente detalhista e uma propensão à extrapolação. Eu conheço, já fui lá, conheço, sei como é que é, e aí generaliza, né? Aqui eu queria fazer um parênteses só a questão do detalhismo. Eu não sou advogado, mas no direito é muito comum você ter duas visões que se degladiam. Uma visão mais de simplicidade, de diretrizes, permitindo uma certa discricionariedade e entendendo que as coisas têm que ser customizadas pela sua situação. E uma visão de que para que a realidade aconteça do jeito que a gente determina, ela tem que ser muito detalhada. Quanto mais é detalhada a norma, mais rápida a descarrilha. Quanto mais rápida a descarrilha, maior você tem a frustração do direito e mais dificuldade você vai ter de certa forma, corrigir a realidade. Nós fizemos um peer review na ENAP sobre a capacitação dos gestores do futuro, né? E as competências necessárias para esses gestores. Em geral, na esfera pública. Aqui eu não sei se eu vou passar no exame de vista, mas enfim. Primeira coisa, interação. Tem que ser um gestor que seja capaz de interagir, de lidar com a classe política, com os movimentos sociais, com a turma da tecnologia, com o pessoal dos movimentos sociais, com outros burocratas, falar inglês, ou espanhol, enfim. Segundo, lidar com a alfabetização de base de dados. A maioria do pessoal do governo, um pouco a base quantitativa, na hora que aparece uma planilha, os números aparecem, o pessoal tem dor de barriga, dor de cabeça, a vista turva, tem que ir no banheiro. Hoje, evidência empírica é grandemente base de dados. Não é só dados, mas nós precisamos trazer os dados para a conversa, né? Toda a edição de Big Data, de Analytics, todas as grandes empresas do mundo trabalham com isso. O governo é a maior empresa de qualquer país, né? Foco no cidadão, isso é uma coisa que nós todos temos trabalhado nos últimos anos, e acho que vocês não são exceção. Curiosidade, estimular a curiosidade. Curiosidade não é uma característica que se atribui tradicionalmente à burocracia, pelo contrário. Essa curiosidade é que ela faça uma repetição, seja previsível, que ela não prospecte, que ela não invente moda, que ela não invente sarna para se coçar, né? Mas para aprender e evoluir, a gente precisa da curiosidade, né? Storytelling, contar histórias. Os bons gestores são capazes de comunicar suas ideias, suas propostas em narrativas simples, acessáveis, né? Que as pessoas compreendam. É muito comum a gente na burocracia, a gente só consegue conversar com outros burocratas, às vezes mal com outros burocratas, né? Quando a gente vê o sucesso de alguns executivos, de alguns líderes religiosos, de alguns políticos, basicamente eles têm uma grande capacidade de contar histórias de uma forma compreensível para audiências heterogêneas. Ali, os insurgentes.
Alguém tem que fazer o papel de questionador, alguém tem que propor, alguém tem que criar casos, alguém tem que questionar. Tradicionalmente, esses sujeitos são punidos e marginalizados na burocracia, e não trazidos para dentro, e não internalizados no jogo. Esses 6 papéis são papéis mais contemporâneos, nós precisamos, de certa forma, nos redefinirmos em relação a essas interpelações. Claro que nós estamos falando aqui de um estudo da OCDE, que é um grupo de países mais desenvolvidos, embora o Brasil esteja hoje batendo na porta, Coreia, México, Chile, Israel, Costa Rica, Peru, a Argentina estão querendo entrar. Enfim, já não é mais o clube dos ricos. É o grupo de países envolvidos e os que estão nos emergentes. Então, isso é uma visão comparada internacionalmente. Nós não estamos exatamente na fronteira disso, pelo contrário, nós estamos ainda muito longe disso. Mas é bom pensarmos o que isso nos interpela. Então, isso, essas competências aí que eu estava mencionando, só queria chamar a atenção, no caso da última, para a inércia. A inércia do governo é um bálsamo, né? Familiar, conhecido, ninguém vai morrer por causa disso, a gente sempre prefere o mal conhecido. Essa situação está ficando insustentável. Está ficando insustentável porque, na medida que os governos se tornam transparentes, a sociedade também. Para que é isso? Isso está custando muito caro para o país. Grande parte da revolta do país em relação à carga tributária é menos pelo peso da carga tributária, mas pela baixa contrapartida dessa carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária média do ponto de vista internacional. Mas, quando você pega a carga tributária que os estados, que os governos entregam, aparece uma defasagem muito grande. Bom, o gestor presente é um gestor, em geral, despreparado tecnicamente, defensivo, avesso ao risco, formado na prática, um generalista, pensa em termos de longos ciclos profissionais, e geralmente uma experiência restrita ao setor público e prevalece o conhecimento jurídico. No futuro, o que nós estamos vivendo? Ele é preparado para o cargo, ele é proativo, criativo, combina a formação na prática com alguma especialização técnica, você tem especialistas e generalistas, você tem ciclos profissionais mais curtos, a ênfase gerencial é maior, e você tem também uma combinação de experiência. A pessoa ela circula um pouco, ou no setor privado, ou em outras esferas de governo, ou no terceiro setor. Nós na ANAC esse ano regulamentamos um processo muito interessante. Num certo nível, as pessoas não precisam fazer cursos, elas precisam circular. Tá? Mas como é que ela circula? Já internacional é crime hediondo. E você tem uma legislação que inibe também você pagar mais de 2 semanas diárias para pessoas fora do trabalho delas, e é real, fica muito caro. Então nós criamos uma legislação de secondment para viabilizar estágios técnicos, onde a pessoa recebe uma bolsa, ou passar 1 mês, 2 meses, ou no exterior, ou em outro contexto, para poder internalizar, apropriar e trazer para o órgão certas tecnologias. Custou muito para fazer isso. Conceber isso juridicamente é difícil, foi difícil, mas mais do que difícil juridicamente é a questão de mentalidade. Como assim? Pagar uma pessoa para ficar, sei lá, 1 mês em Brasília, no TCU, ou mandar uma pessoa para os Estados Unidos ver como é que funciona o GAO, ou o NAO no Reino Unido, ou a Corte de Contas na França, É claro que você pode desmoralizar isso mandando uma pessoa cujo perfil não tenha nada a ver. Você pode também fazer disso um hábito. O TCU faz isso. Agora, na ENAP nós estamos fazendo, mandamos gente aí para a Holanda, para o Reino Unido, para estágios de 1 mês, 1 mês e meio, porque nem todo tipo de conhecimento, a melhor forma de transmissão é através de cursos. Você precisa transformar poucas pessoas em certas coisas, vai ver como é que funciona e volta. Traz as discussões aqui para a gente fazer aqui. Fica aí um pouco a ideia para vocês pensarem a respeito. O gestor do futuro, gente, não vai ser um super-homem, não vai ser um super-profissional, mas vai usar muito mais dados e vai usar menos gente. Ele vai ser mais amparado em evidências analíticas, mas, por outro lado, ele vai ter mais capacidade comportamental. Ele vai ter mais capacidade de lidar com a gente. Nós estamos vendo também um momento em que a capacidade de julgamento, de discernimento e de produção de valor público são mais importantes.
Em vários contextos, a gente chega lá em cima e não tem nada para propor. Não é nem capaz de agregar valor ao que ele está fazendo, né? Ao que a instituição está fazendo. Vai se comunicar melhor, né? Vai lidar com os stakeholders, com a mídia, com o endomarketing para dentro, e vai ser capaz de tomar riscos de forma mais equilibrada. Hoje, o pessoal que está acendendo a maioria da burocracia está em catatonia, porque ele quer saber se dá tempo de sair dali antes que alguma bomba exploda no colo dele, né? O que não é exatamente o incentivo mais adequado para o desempenho de um órgão, né? Como é que vai ser o novo serviço público? O mundo jurídico vai sobreviver do jeito que está organizado? Talvez. Talvez o corporativismo leve a essa sobrevivência. Não é o que está acontecendo aí fora. Ele está se fundindo também, diluindo do contexto mais amplo, né? Hoje se fala lá fora menos em plataformas e mais em platforms. Por quê? Vocês imaginam o que é um coordenador de TI aqui do TCE, conversando do lado da mesa com o cara da Amazon, da Microsoft, ele discutindo prestação de serviço. É uma brincadeira, uma simetria brutal. Então, os governos hoje têm que interagir com essas grandes plataformas e negociar em termos interessantes. Desde nuvens, passando por machine learning, depositando base de dados, segurança. As relações do setor privado estão se diluindo, né? As fronteiras, né? Achavam-se até um tempo atrás que as fronteiras nacionais estavam se diluindo também. Nos últimos 2 anos, parece que voltamos ao Estado Nacional, ao protecionismo e ao nacionalismo que ressurgiu com uma força inesperada do ponto de vista global. E, né, nós todos vamos ser gestores, né? Nós todos vamos ter os nossos dashboards, vamos ter nossos portfólios, painéis de controles. A chamada guia econômica, a economia do bico, é isso, né? Cada pessoa tem 3, 4, 5 bicos aí trabalhando para formar um portfólio da sua renda. Porque o emprego tal qual a gente conhece hoje, ele já não está mais existindo. E como nós estamos num momento de novo de uma nova crise econômica, os concursos são suspensos, você tem que requalificar o pessoal, a requalificação pessoal vai até certo ponto, e como é que você vai lidar com as novas necessidades se você não tem pessoal novo para oxigenar a organização? Bom, como mudar esse clima, né? Primeiro, uma suspensão das hostilidades, né? O país precisa de um pouco de contenção e moderação, a gente pelo menos poder conversar, né? E aparentemente isso não é um problema só de eleições, é um comportamento internalizado socialmente. Nós vamos recuperar a capacidade de discutir. A razão perde tempo, mudar de ideia perde tempo, entender o outro perde tempo, descobrir o que a gente pensa perde tempo, né? Explorar espaço de interlocução, né? O WhatsApp, o Facebook, tudo isso era para ajudar a conversa, viraram zonas de guerra, né? Áreas conflagradas. Então vai sobrar onde para a gente conversar, né? Ampliação de arte internacional, abrir as interlocuções. Alguns amigos ficam, mas essas licitações, como é que a gente faz? Usa o apoio de uma universidade, usa um órgão de uma cooperação internacional, cria graus de manobra, cria graus de liberdade, senão a administração fica um negócio quase com uma tensão, uma rigidez que você não tem por onde fugir, né? Atenção com as novas fronteiras. Nós temos, entre os assuntos mal resolvidos da nossa administração pública, está a questão da formato organizacional, né? Então, estatais estão mal resolvidas, organizações sociais estão mal resolvidas, POSIPs estão mal resolvidas, serviço social autônomo está mal resolvido. Enfrentar isso aí. Eu me lembro uma dissertação de um rapaz que gerenciava as organizações sociais de saúde aqui no Rio de Janeiro. Aí fez a dissertação mostrando com a atualização dos resultados. Quando ele terminou, ele disse: pois é, isso aqui tudo agora acabou. Como assim? Porque naquele final de semana o governo estava dando tombo em todas as organizações contratadas e com grande desgaste do modelo, porque na verdade não havia recurso, etc, etc. Mais uma tartaruga que fugiu, né? E você com isso dificulta mais ainda o enfrentamento desses desafios. Aqui no Rio tem um caso clássico, né, que vocês convivem com isso. Alguns hospitais federais localizados aqui no Rio são departamentos do Ministério da Saúde. Não tem a menor condição, mas nós continuamos trabalhando como se fosse possível avançar dessa forma, né? Lidar com a comunicação.
eu faço parte de uma geração que assim, eu não tenho jeito para isso não, alguém tem que falar com a imprensa. Bom, todos nós temos que falar com a imprensa. Todos nós temos que falar com os nossos interlocutores da sociedade. Todos nós temos que falar com empresários, sindicalistas, congueiros, por aí vai, com políticos, né? Também acho que nós temos que... eu ia falar que sou de uma geração que a atividade política foi equiparada à atividade criminal. Voltamos a esse tipo de preconceito. Isso é uma desvalorização terrível da atividade política. Em parte por omissão da tecnoburocracia. A tecnoburocracia interage com a classe política totalmente armada e fragilizando e contribuindo para a deterioração da atividade política. Então, nós temos esse desafio aí. Finalmente, o apoio ao desenvolvimento de capacidades. A máquina pública é uma máquina de longo prazo. A gente pode desenvolver capacidades, pode aumentar a produtividade, pode trabalhar para entrega de melhores serviços, mas depende um pouco de onde quer que a gente esteja engajados nessa direção. Para onde caminham os órgãos de controle? Convergência, cooperação e fragmentação. Acho que caminham para alguns entendimentos comuns, os órgãos estaduais, federal, alguns municipais, para estabelecer alguns grandes consensos, embora fragmentados do ponto de vista das competências. Mas tem muito a caminhar do ponto de vista de compartilhamento de aprendizado. Refinando suas capacidades de atuação devido à racionalização sob pressão de custos, coprodução de bens e serviços públicos. Nós estamos vendo isso um pouco no TCU. A escola trabalhava com isso, lá no Instituto Cidadão Correia, em várias iniciativas, dividindo recursos, compartilhando custos. Uma atuação mais profissionalizada na questão de gestão de risco, sem que isso signifique aversão a risco, mas sabendo quando é o caso de tomar risco, quando não é. Uma certa consolidação da posição de força. Os órgãos de controle hoje são players do processo político como não eram 10 anos atrás. O caso de vocês aqui é um caso particularmente dramático em função dos episódios que ocorreram no Estado. Mas, independentemente disso, todo gestor hoje tem um olho no peixe e outro no gato, porque sabe que o órgão de controle vai estar em condições de monitorar a atuação do governo e precisa ser levado a sério. Manuseio de grande massa de dados, vezes grandes volumes de documentos. Hoje, o profissional que o pessoal disputa é o analista de dados, não é alguém que conheça os processos todos. Até porque, em vários países, o que está acontecendo é que o mundo jurídico também está mudando. O advogado, tal qual o conhecido, está desaparecendo, porque grande parte do trabalho é feito por mecanismos de escaneamento, de inteligência artificial, de pesquisa por base em software de inteligência artificial. O avanço da estrutura dos sistemas, e uma gestão estratégica de comunicação institucional. De novo, acho que o TCU adquiriu o seu papel hoje no cenário nacional, em grande parte, porque fizeram algumas coisas certas. Uma delas foi, vocês conhecem os acordos, eram escritos em Yiddish, sânscrito, aí tinham os sumários executivos, que, tudo bem, aí os tomadores de decisão liam, e produziram um briefing de uma folha, frente e verso, que era o que realmente os jornalistas liam e que, com os principais achados, recomendações. Então, o sumário executivo e o briefing foi uma revolução. E lá, os acordos continuam lá, para quem precisa, quem queria tudo e tal, mas como instrumento de comunicação e gestão política, souberam se modernizar. Alguns comentários finais. As instituições importam. Agora, quem as constrói, quem as sustenta são as pessoas. Elas não existem sem a gente. É a gente que as melhora ou as piorando. Elas hoje estão perdidas e defensivas. Eu, particularmente, não faço parte das pessoas que acham que elas estão funcionando bem. Elas estão funcionando bem mal. Mas, para elas funcionarem melhor, depende das pessoas melhoradas. Segundo, os gestores são movidos a vários tipos de combustíveis. O incentivo financeiro, motivações, convicções, desafios, visão de futuro. E eu queria destacar essa visão de futuro. O Brasil é um país rico. Nós, argentinos, somos países ricos. Ao contrário da Alemanha, do Reino Unido, são países pobres. Países que enfrentam desafios imensos. Eu tive a oportunidade de conhecer há 2 anos atrás a Suécia.
E falando com um amigo meu de lá, que foi me mostrando a cidade, Estocolmo, falou assim: Chico, é o seguinte, ou as pessoas planejam, mas elas morrem. Ou elas cooperam, ou elas morrem. Ou elas processam os conflitos e vão em frente, ou elas morrem, porque o clima impõe isso a elas, né? Claro que a nossa história é um pouco diferente, não é bem assim, etc. Mas a gente tem que ter consciência de que nós estamos desperdiçando sucessivas capacidades de desenvolvermos e nós não temos outro álibi, outro bode expiatório a não ser nós mesmos. Nós não temos álibis mais que está acontecendo conosco. As assimetrias, né? Nós precisamos desenvolver a capacidade de enfrentar essas questões ligadas a assimetrias, sequenciamentos. Como é que você constrói uma casa começando pelo sótão e não, né, em vez de começar pelo alicerce? Nós temos que nos entendermos sobre isso. Não dá para continuar com esse grau de desigualdade, assimetrias que nós estamos vivendo, né? Temos que fortalecer nossa capacidade de discernimento e experimentação, a lei do erro, né? O nome, infelizmente, não pegou, né? Porque o nome é muito ruim, né? Mas que envolve o executivo, os burocracias poderem cometerem erros que não sejam grosseiros, que não envolvam dolo, sem ser responsabilizados, né? Tem coisas que têm que ser conversadas, e conversadas com o pé no chão. Nós estamos vivendo um momento que quase todo mundo está jogando para a plateia e ninguém se contém. Nós vamos acabar com o país desse jeito. Temos feito um bom serviço, eu reconheço, mas não dá, né? Acho que não é isso que a gente quer, né? E para lidar com o linguajar das business schools, né? Esses tempos de VUCA, né? Volatilidade, uncertainty, incerteza, complexidade, ambiguidade, né? Talvez a gente precise um pouco mais de resiliência, de informação, de simplicidade, de consistência no nosso dia a dia. Senão nós não conseguimos quebrar esse transe aí no qual nós nos metemos. Muito obrigado. Dando sequência à cerimônia, convidamos a equipe técnica multidisciplinar, formada pelos membros da Comissão Permanente de Estudos e Pesquisa, a COPEP, para subir ao palco para fazer um breve depoimento sobre seu papel na verificação das práticas. Francisco Lopes de Magalhães Júnior, Bruno Fonseca Vilas Boas, Nina Quintanilha Araújo. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, o diretor da escola, o João Paulo, ao doutor Francisco aí pela presença. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Tribunal, à Escola de Contas, a oportunidade de estar participando desse evento. A participação nossa como Comissão Técnica Multidisciplinar, a nossa atuação direta, né? A gente vai expor aqui um pouco do nosso trabalho, o que a gente fez. Enfim. A Comissão Técnica Multidisciplinar, ela foi formada, né, por membros da COPEP, eu, Magalhães, o trabalho na assessoria da SGE, nosso amigo aqui, Bruno Vilas Boas, que trabalha na SUI, e a nossa amiga Nina, que trabalha na SSR. Nós três participamos da COPEP, da Comissão Permanente de Estudo e Pesquisa, da Escola de Contas. E a nossa missão dentro do Prêmio Melhores Práticas, ele foi amparado, né, pelo edital, com a missão de verificar os aspectos mais significativos levantados e identificados pela comissão julgadora, para subsidiar, né, essa avaliação final da comissão julgadora. Enfim, basicamente aqui o João Paulo até já falou da sequência de ações que foram desenvolvidas, foram desencadeadas durante o processo do Boas Práticas, que foi exatamente a participação da Comissão de Habilitação Preliminar, que ela utilizou critérios objetivos de verificação para aceitabilidade desses relatos, para então eles serem passados à Comissão Julgadora, que fez uma pré-seleção das melhores práticas, com base também em alguns critérios de edital que foram relatados, né, no início, e com base nesses critérios e nos relatos foram levantadas algumas questões
algumas dúvidas a serem dirimidas pela Comissão Técnica Multidisciplinar, o qual nós tivemos essa oportunidade, né, de fazer a verificação em loco dos trabalhos, visita aos setores, para tratar e sanear essas dúvidas. E, por fim, a gente elaborou um relatório com base em todo o nosso trabalho, que o Bruno vai falar mais à frente, a etapa, o que a gente verificou, e elaboramos um relatório para dar subsídio à nova atuação da comissão julgadora, para fazer a avaliação final desses trabalhos e chegarmos aqui no dia de hoje à premiação. Então, dando sequência, o trabalho da equipe técnica multidisciplinar buscou, em função dos apontamentos feitos pela comissão julgadora, dirimir as questões que foram apresentadas. A comissão julgadora, ao ler e avaliar os relatos, teve algumas dúvidas, algumas necessidades em termos de complementação das informações, e isso nos foi passado. De que forma a gente procurou dirimir essas dúvidas? Complementar essas informações. Nós elaboramos um questionário e encaminhamos esses questionários aos responsáveis pelos relatos, e após a resposta a esses questionários nós fomos fazer a visita aos setores que desenvolveram e que apresentaram essas boas práticas. E esse momento foi um momento bastante interessante, né, Magalhães e Minas? A gente acabou tendo diversas outras informações que não estavam sendo relatadas ali. E isso ajudou bastante a complementar a avaliação que a comissão julgadora veio a fazer após o recebimento do nosso relatório. É importante destacar essa experiência que nós tivemos, foi bastante engrandecedora para nós. Cada um de nós aqui já reuniu uma vivência no tribunal, já passamos por alguns setores, e isso de fato nos habilitou a buscar essa complementação de informações, a buscar apresentar mais informações e dirimir dúvidas que a comissão julgadora nos apresentou. Então, eu trago a experiência de ter passado na Subsecretaria de Controle Municipal e hoje estar desenvolvendo as atribuições na Subsecretaria de Controle Estadual, o Magalhães na Subsecretaria de Controle de Obras e na Secretaria-Geral de Controle Externo, a Nina na Subsecretaria da Receita, e, enfim, também estamos muito próximos a outros colegas que desenvolvem no âmbito da COPEP, que já desenvolveram seus trabalhos no âmbito da CTO. Isso nos deu bastante tranquilidade de percorrer esses setores, de conversar com as pessoas, de fazer as entrevistas e de buscar essa complementação das informações. Bom, o resultado obtido em função da aplicação desses questionários, das entrevistas e visitas aos setores, foi através de um relatório, né? Nós elaboramos um relatório, encaminhamos esse relatório pela COPEP, e esse relatório faz o registro de todas essas informações. Esse relatório também foi encaminhado à comissão julgadora para que essas boas práticas fossem certificadas. Um aspecto bastante importante que foi destacado pelo conselheiro Rodrigo e pelo professor Francisco, algumas coisas eu pude anotar aqui da fala deles. A gente tem um processo, a gente está num caminhar. A gente está buscando o aprimoramento das atividades que desenvolvemos no âmbito do Tribunal de Contas. Esse prêmio ele converge para esse tipo de expectativa. A partir do momento que a gente passa a apresentar as formas e as maneiras com que a gente desenvolve o nosso trabalho, o elo que nós construímos entre a norma existente e tudo aquilo que a gente tem que desenvolver e avaliar e controlar, a gente está, sem dúvida nenhuma, buscando não só o aprimoramento, mas um aprimoramento que nos aponte para um trabalho de qualidade, buscando eficiência, buscando eficácia, buscando efetividade. E a nossa sensação é que o Prêmio de Melhores Práticas ele aproxima desse objetivo, nos aproxima desse objetivo. Então, essa foi a nossa contribuição. Nina, quer falar de alguns relatos, alguma experiência? Vou falar de uma rápida que
Realmente foi muito impressionante para a gente a quantidade assim, de práticas que foram apresentadas, né? E das mais variados setores, desde do CMA até a Procuradoria, a administração. E às vezes o que a gente acha que é uma coisa boba, uma coisa simples, não é. A questão da criatividade que o professor falou, ela se revela em coisas pequenas, coisas que ajudam o nosso dia a dia. O simples fato de você ouvir os outros setores, os colegas, né, a construir coletivamente uma solução para um problema administrativo, isso é uma prática, isso é uma inovação, por incrível que pareça, no século XXI. O fato de você fugir da hierarquia, da imposição de um modelo, de não ouvir os colegas, então só o fato de você mudar isso é extremamente importante. A gente viu vários relatos que traziam essa conquista, né, e empolgavam os colegas. Então vimos colegas mais antigos, colegas novos, propondo soluções mais diversas num momento assim, muito turbulento para o tribunal, né? Então nos foi muito caro, nos foi muito assim, surpreendente isso. E uma maneira, eu acho que esse prêmio tem que existir sempre, porque é uma maneira de estimular a criatividade, a inovação, a mudança, a melhoria, a criatividade, como o professor falou. Era isso, eu achei muito legal, acho que tem que ter sempre isso. Isso tem que estar embutido na nossa mentalidade de funcionário público. A criatividade, a inovação, a vontade de fazer diferente. O mais legal, assim, na nossa verificação em loco, foi o como os trabalhos foram bastante, assim, engrandecedores para o setor e para o tribunal. Assim, nós lemos todos os relatos antes de... Inicialmente, nós mandamos um e-mail com um questionário da comissão técnica, da comissão julgadora, no intuito de sanar, né, aquelas dúvidas objetivas que eles propuseram a nós resolvermos. E após recebermos essas respostas, nós lemos os relatos e fomos para visita em loco. E realmente foi assim, todos nós ficamos bastante surpresos com a qualidade dos trabalhos, porque o relato em si, ele tinha um número de páginas máximo, ele era limitado. E quando a gente chegou para visitar, fazer aquela conversa, né, entrevista com os grupos, a gente ficou totalmente surpreendido. E realmente... O tribunal está de parabéns, todas as equipes aí, todos os setores que fizeram relato. Realmente a gente gostou muito como equipe, comissão técnica multidisciplinar, e realmente todos nós estamos de parabéns, porque foi um trabalho engrandecedor para o nosso tribunal. É isso, gente. Obrigado. Agora a gente vai passar um vídeo resumindo as nossas visitas, né, em loco, e com todo o pessoal que participou.
pessoal, parabéns a todos que participaram, para aqueles que não participaram, para que nos próximos prêmios, se tem essa vontade de participar, se animem. Essa foi a contribuição da comissão da equipe multidisciplinar, e agora vamos dar sequência ao evento. Obrigado. Agora chega o momento da certificação dos relatos das práticas. Foram avaliados 16 relatos sobre experiências inovadoras e bem-sucedidas que foram implantadas nos últimos 2 anos e que geraram melhorias nos procedimentos e nos resultados dos órgãos desse Tribunal de Contas. Chamaremos agora ao palco representantes da comissão julgadora que fará entregas dos certificados das práticas aos representantes de cada relato. O diretor-geral da Escola de Contas e Gestão, o Sr. João Paulo Menezes Lourenço, fará a entrega dos certificados aos autores das práticas Manual de Implementação de Sistemas de Controle Interno das Administrações Públicas e Municipais e Estaduais do Estado do Rio de Janeiro e o GRIP, Gestão de Rastreamento Interno e Produtividade de Processos. O manual da Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais, a CTO, e os autores das práticas são Cláudia Cordeiro Suete Franco e Carlos Leandro dos Santos Reginaldo, que vai representar a equipe. O GRIP é do gabinete da conselheira substituta André Siqueira Martins e os autores das práticas são Alexandre Vargas Pereira, Antônio Carlos Pedro Neto e Carlos Gustavo Cavaco Campedelli, que vai representar a equipe. Vai julgar! Agora convidamos o senhor Jorge Henrique Moniz da Conceição, representando a conselheira André Siqueira Martins, para entregar os certificados dos autores das práticas, indicador de risco de irregularidade em contratações, o IRIS, e auditorias anuais de acompanhamento dos regimes próprios de previdência. O IRIS é da Coordenadoria de Auditorias Temáticas Operacionais, STO, e os autores das práticas são Thalita Dourado Schwartz, Bruno Matos Souza de Souza Melo, Gustavo Bastos Monteiro, Carlos Eduardo Henriques Feio de Lemos e representando o grupo também o Wellington de Souza Amaral, que vai representar aqui. As auditorias anuais são da Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais, a CTO, e os autores são Thalita Dourado Schwartz, Ari de Paiva Fortes, Jorge Alberto de Carvalho Marcolino e Sabrina Rainbow Rezende, que vai representar a equipe no palco.
Agora, os representantes das práticas Grupo de Paz e Melhoria nos Processos de Planejamento de Contratações vão receber os certificados da mão do desembargador Sérgio Cavalieri Filho, Procurador-Geral do Tribunal. Grupo de Paz é da Coordenadoria de Serviços Médicos Assistenciais. Os autores das práticas são Regina Peregrino de Silva Ribeiro e Maria Tereza Silva Lopes. As servidoras vão ser representadas por Marcos Vinícius Andrade de Souza. A melhoria nos processos de planejamento e contratações é da Secretaria de Administração e Finanças, SSA, e os autores das práticas são Lúcia Carminda Santos de Moura Soares e Ronaldo Cupertino de Moraes e Marcos Augusto Pereira Ribeiro, que vai representar a equipe a receber a certificação. Convidamos ao palco o senhor Tiago Félix, membro da comissão julgadora, que fará a entrega dos certificados aos autores das práticas Adolescência Viva em Ação e Ações Sustentáveis no âmbito da Coordenadoria de Engenharias e de Projetos de Obras e Instalações. O projeto da Adolescência Viva em Ação da Coordenadoria de Serviços Médicos e Assistenciais, CMA, e os autores da prática é Maria Tereza Silva Lopes e Silvia Regina dos Santos, que vem ao palco representar. O projeto de ações sustentáveis é da Coordenadoria de Engenharia de Projetos de Obras e Instalações, a CEM. Os autores da prática são Daniela Santana de Carvalho, Mônica Bomilcar Albano, Celso Starek e Júlio César Bastos Cross, que vai receber o certificado de nome dele. Convidamos ao palco o senhor Lúcio Camilo de Oliva Pereira, membro da comissão julgadora, para entregar os certificados aos autores das práticas Orientação Vocacional e Padronização dos editais de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma realidade, implantação e execução. O projeto Orientação Vocacional é da Coordenadoria de Serviços Médicos Assistenciais, a CMA, e os autores da prática são Ana Angélica Teixeira da Silva e Marcos Vinícius Andrade de Souza, que vai receber o certificado.
A padronização dos editais de licitações é um projeto da Secretaria de Administração e Finanças, da SSA, e os autores da prática são Adriane Costa Pereira, Rosali Haas Fiore e Maristela de Medeiros Tavares, que vai receber o certificado em nome da equipe. O senhor Bernardo Guimarães Loyola, subsecretário de Administração e Finanças, representará o senhor Luciano Fernandes Lima, membro da comissão julgadora, para entregar os certificados aos autores das práticas Gestão de Crise e Recuperação da Imagem do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Programa de Modernização de TI do TCRJ. Programa de Gestão de Crise da Diretoria Geral de Comunicação Social. Os autores da prática são Marcelo Santos Torres, Pedro Mota Lima e Caio Paulino Bezerra. O Programa de Modernização de TI é da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação, a DTI, e o autor da prática é Fulvio Alexander Long de Souza, que será representado por Lúcio Camilo Oliva Pereira. Convidamos ao palco o senhor Luiz Carlos Guidini, que representará Ricardo Sacramento, membro da comissão julgadora, para entregar os certificados dos autores das práticas Vistoria Sustentável e Grupo de Reabilitação Financeira. A Vistoria Sustentável é de autoria da Diretoria Geral de Segurança Institucional, a DSI, com a Coordenadoria Setorial de Segurança, CSS, Serviço de Segurança Institucional, SSI, e Coordenadoria de Engenharia de Projetos de Obras e Instalações, assim. Os autores da prática são Eloy dos Santos Júnior, Júlio César Bastos Cross, Celso Starek, Daniela Santana de Carvalho, Marcelo Modeste Oliveira, Marcos Aurélio da Costa Lima, Nelson Gazineu, Kleber Simões de Azevedo, João Batista Carneiro, Marco Alexandre Caetano Pereira, Celso Bernardo e Marcelo Romero Cenas, que receberão o certificado em nome da equipe. Grupo de Reabilitação Financeira da Coordenadoria de Serviços Médicos Assistenciais, a CMA. Os autores da prática são Regina Peregrino da Silva Ribeiro e Adriana Raeder Gabriel, que receberá o certificado em nome da equipe. Agora convidamos novamente o senhor João Paulo Menezes Lourenço, membro da comissão julgadora, para entregar os certificados aos autores das práticas Programa de Preparação para a Aposentadoria e Implantação do Sistema Eletrônico de Controles de Prazos Judiciais e Administrativos. O Programa de Preparação da Aposentadoria é mais um programa da Coordenadoria de Serviços Médicos Assistenciais, a CMA. Os autores da prática são Adriana Raeder Gabriel e Regina Peregrino da Silva Ribeiro e Marcos Vinícius Andrade de Souza, que receberá o certificado em nome da equipe.
Não, antes do... É o último, né? Eu acho que é o último. Eu queria convidar o conselheiro Cristiano, sobre distribuir esse último aqui. Conselheiro Cristiano. Pode ser? O projeto da implementação do Sistema Eletrônico de Controle de Prazos Judiciais e Administrativos é da Procuradoria-Geral do TCE, a PGT, e da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação, a DTI. Autores da prática: Camila de Souza Vasques Martins, Maria Madalena Andrade Abreu, Simone Correia Assunção, Marcelo Aparecido Louro, Rafael Pacheco Dias e Juliano Oliveira Brandes, que receberão o certificado em nome da equipe. Convidamos o senhor João Paulo Menezes Lourenço, diretor-geral da Escola de Contas e Gestão, para entregar o certificado ao palestrante Francisco Gaetani. Um jeito mais bonito para receber isso. E convidamos o João Paulo para proferir as palavras finais do evento. Alô. Boa tarde. Terminando, na verdade, só uma última palavra. Primeiro, parabenizar o Dr. Francisco pela palestra. Eu acho que foi esclarecedora, traz uma visão, traz uma melhor prática internacional que está acontecendo, que está se discutindo aí fora e o que está se discutindo também no Brasil. Acho que é importante a gente virar, colocar um foco de luz também nesse novo gestor, no que está por vir, né? O que nos espera. Acho que já está até aí, a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Evidentemente tem as suas adaptações, as suas peculiaridades, cada estado, cada país, mas é algo muito importante que a gente tenha um olhar mais criterioso e mais sistemático, né? Que é isso que a gente tem que ver. E dizer também que é um motivo de muita alegria esse prêmio. Eu acho que a casa compreendeu a intenção. Nós tivemos 16 relatos diversos, de todas as naturezas, confiaram no trabalho da escola, e aqui vai o meu agradecimento e parabenizo a Rosa Maria e a equipe pela idealização disso, e que mostrou também que uma experiência inicial, quando você inova, você tem que estar propenso ao erro também, né? A gente tem que saber que há ajustes a serem feitos, mas de uma forma geral eu acho que o processo foi bastante vitorioso. Vimos aqui relatos realmente que podem mudar de forma contundente alguns processos internos e melhorar a efetividade. E também um dos pontos mais importantes é dar visibilidade, como eu disse anteriormente. Há experiências bem-sucedidas. Às vezes há experiências, o prazo eram 2 anos, mas tem experiências que já tem 4 anos, 3 anos, e estavam aí dentro de um determinado setor, determinada área. O comprometimento dos servidores também é de se louvar aqui. De forma geral, as práticas relatadas, né, estão alinhadas com a missão do tribunal, que é fiscalizar, orientar a administração pública na gestão responsável. Então, terminando, parabenizo os autores das 16 práticas. A gente viu aqui no vídeo, ficou bem bacana. E dizer que essa iniciativa, a gente quer transformar ela em algo permanente, algo sólido, mas que possa também ampliar um pouco mais os temas. Muito obrigado, gente.
Encerrada a cerimônia, boa tarde.